Nosso objetivo nesse vídeo é aprender a lidar com limites envolvendo funções trigonométricas, como seno, cosseno, tangente, principalmente. Para a gente resolver esses limites envolvendo funções trigonométricas, a dica é sempre a mesma. A dica é encontrar o limite fundamental, que era o seno. O limite fundamental, que era o limite, quando x tende a zero, de seno de x sobre x. E a gente sabe que esse cara é igual a 1, ou seno da coisa dividido pela coisa, quando a coisa vai a zero, qualquer que seja a coisa. Para a gente encontrar esse limite fundamental nas expressões, a gente vai ter que manipular elas um pouco algebricamente. Mas o objetivo sempre vai ser encontrar esse cara. Por exemplo, nesse primeiro exemplo, a gente tem seno de 5x sobre x. Você poderia falar no primeiro momento que isso aqui é 1, mas o que está no argumento do seno não é exatamente igual ao cara que está dividindo. A gente tem que fazer com que ele seja exatamente igual ao cara que está lá embaixo. Como é que a gente vai fazer isso nesse caso? Bom, já que a gente tem 5x aqui dentro, já que a gente não tem o 5x aqui embaixo, a gente vai colocar o 5x aqui embaixo. Isso que vai ficar então limite, quando x tende a zero, de seno de 5x dividido pelo 5x. Note que eu dividi a expressão por 5, então eu também tenho que multiplicar por 5 para a gente não alterar a expressão. A gente sabe que no limite em que x tende a zero, 5x também vai tender a zero. E, portanto, esse cara vai ser o limite fundamental, vai tender a 1. E esse limite aqui vai ser 5. No próximo exemplo, a gente vai ter que mexer um pouquinho mais com a expressão e lembrar de uma relação lá do ensino médio que se chama relação fundamental da trigonometria. O que era a relação fundamental da trigonometria? Então, ela dizia que o cosseno ao quadrado de x mais o seno ao quadrado de x é igual a 1. Ou seja, o seno ao quadrado de x é igual a 1 menos o cosseno ao quadrado de x, ou o inverso. Aqui nessa expressão a gente tem 1 menos o cosseno de x, que é parte de uma diferença de quadrados fatorada. A gente poderia multiplicar esse cara por 1 mais o cosseno de x, e aqui a gente identificaria uma diferença de quadrados. E a gente poderia desfatorar essa coisa. Só que se a gente multiplicou por 1 mais cosseno de x, a gente tem que dividir também por 1 mais cosseno de x para não alterar a expressão. E se a gente desfatorar essa diferença de quadrados, isso vai ficar o limite, quando x tende a zero, de 1, que é o nosso a, ao quadrado, menos o cosseno ao quadrado de x. Cosseno ao quadrado de x. Cosseno ao quadrado de x. Dividido por x ao quadrado, que multiplica 1 mais o cosseno de x. A gente identifica aqui a nossa relação fundamental. Isso aqui é seno ao quadrado de x. Então, esse limite vai ficar o limite, quando x tende a zero, de seno ao quadrado de x sobre x ao quadrado vezes 1 mais o cosseno de x. Isso aqui é igual. Bom, aqui a gente tem seno de x vezes x. Aqui a gente tem x vezes x. Então, a gente tem duas relações fundamentais, uma multiplicando a outra, e essas duas coisas vão a 1. Então, esse cara aqui vai a 1 no limite em que x tende a zero. Embaixo, a gente vai ter 1 mais o cosseno de x. O cosseno de zero é 1. E, em particular, quando x tende a zero, esse cara também vai tender a 1. Então, a gente vai ficar com 1 sobre 1 mais 1. Então, esse limite vai ser meio. No nosso último exemplo, a gente tem a tangente ao cubo de x mais 1 dividido por 4 dividido por x mais 1 ao cubo no limite em que x tende a menos 1. Se a gente fosse tentar resolver esse limite, a gente substituir o x por menos 1, a gente notaria que aqui a gente tem 0 e a tangente de 0 é 0, e aqui embaixo a gente tem 0 também, então a gente teria algo do tipo 0 sobre 0. Então a gente vai ter que manipular isso de alguma maneira. A primeira manipulação que vem em mente a gente fazer é o seguinte: lembrando da definição de tangente, a tangente de x é igual ao seno de x, é definido como seno de x dividido pelo cosseno de x. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é reescrever a tangente em termos de seno e cosseno. Então, esse cara vai ficar limite, quando x tende a menos 1, de seno de x
mais 1 sobre 4 dividido pelo cosseno de x mais 1 sobre 4, tudo isso aqui ao cubo. Dividido por x mais 1 ao cubo. Ou melhor, eu posso fazer o seguinte, eu posso escrever esse x mais 1 ao cubo do denominador em outro lugar. Então aqui, eu vou reescrever ele aqui. 1 sobre x mais 1 ao cubo. Muito bem, eu tenho aqui então seno ao cubo de x mais 1 dividido por 4 dividido por x mais 1 ao cubo. A única diferença entre esse argumento e esse cara é esse termo 4 aqui. Então eu poderia dividir esse cara por 4, mas não só por 4, e sim por 4 ao cubo, porque eu tenho 3 senos aqui. Eu vou abrir essa coisa para ficar melhor de enxergar isso. Então isso aqui vai ficar o limite, quando x tende a menos 1, de 1 sobre o cosseno de x mais 1 dividido por 4, vezes o seno de x mais 1 dividido por 4, vezes o seno. Eu estou abrindo isso aqui para você enxergar isso. Vezes o seno de x mais 1 dividido por 4, vezes o seno de x mais 1 dividido por 4, que é igual ao seno ao cubo de x mais 1 dividido por 4. Isso aqui vai estar dividido por x mais 1 vezes x mais 1 vezes x mais 1. Muito bem, aqui a gente teria 3 limites fundamentais, porque isso aqui vai tender a zero quando x tender a menos 1, isso aqui também vai tender a zero se x tender a menos 1, se a gente tivesse isso aqui dividido por 4. Então a gente vai colocar o 4 aqui embaixo. A gente vai colocar o 4 aqui. Mas se a gente colocou o 4 aqui, a gente vai ter que multiplicar tudo por 4 também. Então a gente vai multiplicar tudo isso aqui por 4. E agora sim a gente tem 3 limites fundamentais, que é seno de x mais 1 dividido por 4, dividido por x mais 1 dividido por 4. E esses 3 casos, no limite em que x tende a menos 1, e portanto o argumento e o x mais 1 dividido por 4 tendem a zero, esses caras vão tender a 1. Vai todo mundo tender a 1. E a gente vai ficar com o cosseno de x mais 1 dividido por 4 no limite em que x tende a menos 1, ou seja, no limite em que isso aqui tende a zero, vai ser 1. Então a gente vai ficar com 1 dividido por 4 vezes 4 vezes 4, ou seja, 1,64 avos. Está resolvido o limite.